Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu sou biólogo, sou doutorando em entomologia pela USP de Ribeirão Preto. E talvez você me conheça desse vídeo aqui. Muito bom, eu Você recomendo sente para melhor todos. assim? Muito. Eu não, eu sinto melhor comendo bife. Você comeria, seria, se Entende? sentiria Eu sou ainda melhor muito mais comendo feliz vegetais. Eu me É sinto possível. melhor. Você acha que a maioria dos biólogos é vegana? Não, infelizmente, isso é uma tristeza. Não é. Eu acho Então, muito talvez triste, porque paradoxal. eles entendam que E não. hoje eu queria estar aqui para compartilhar com vocês uma discussão, abrir esse espaço para uma discussão de dados que são completamente negligenciados, de uma discussão completamente negligenciada dentro da ciência e dentro da biologia especialmente. Se você for biólogo, por favor, eu peço que você veja esse vídeo até o fim e participe dessa discussão, leia os artigos que eu estou trazendo para esse assunto e traga esse assunto dentro da sua sala de aula, porque isso é fundamental, especialmente dentro do contexto de um biólogo brasileiro. Infelizmente, esse debate tem sido completamente negligenciado dentro das aulas de biologia e dentro de debates públicos. E hoje, pensando na minha graduação em biologia, eu fico abismado como esse assunto, esse conhecimento, nunca foi sequer trazido, mencionado durante uma aula. E eu acredito que isso aconteça por dois motivos. O primeiro é uma falta de conexão entre os hábitos que foram normalizados pela sociedade e também um desconhecimento de evidências científicas das consequências ambientais geradas pelo consumo de animais. O segundo motivo é porque esse tema, né, o veganismo, ele acaba sendo visto pelas pessoas como uma escolha ética pessoal. Mas será que no nosso papel de como educadores nós não devemos repensar e questionar as nossas escolhas pessoais em conjunto com a sociedade? Porque pensem bem, realmente o que eu como ou deixo de comer não é da conta de ninguém, eu decido isso. Mas lembre-se que escolhas pessoais, quando elas são feitas em grupo, em coletivo, como um grupo, uma cidade, um país ou um planeta, elas deixam de ser individuais e, por consequência, elas acabam afetando outros grupos, no nosso caso, os animais e o meio ambiente. Além disso, o quão pessoal é essa escolha? Porque nós vivemos numa sociedade que ela é moldada pelo marketing que impulsiona o hábito de consumo na população. E ainda nós sabemos que especialmente no contexto do Brasil, falando de pecuária no Brasil, né, existe fortes influências políticas movidas por interesses privados, né, a famosa bancada ruralista, não é nem algo velado no caso do Brasil, é algo explícito, esse conflito de interesse que afeta os animais e o meio ambiente. E outra coisa, também o que a gente come ou não é simplesmente um aspecto natural, é na verdade simplesmente algo que nos ensinaram quando nós éramos crianças e que a gente acabou aprendendo a não questionar e seguimos a nossa vida. Então, se vocês forem ver na internet, existem muitos vídeos de crianças que quando elas percebem que elas estão comendo uns animais, que são os amigos delas, né? Existem muitos vídeos de crianças chorando quando elas percebem isso. Quando a gente comer os animais, eles morrem. É, Por quê? pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam Não sabe que o Lucas não gosta de proteína de animais. Mas chegou uma coisa que ele estava esperando muito. Olha o que chegou! Carne de Godzilla! Essa você pode comer, porque não é animal. Godzilla é um monstro. Então prova aí pra gente ver se você vai gostar. Mas é de Godzilla mesmo. É, Os de dados que eu Godzilla, trago, Shopping. eu queria que vocês notassem que os dados que eu trago nessa apresentação são geralmente de organizações científicas como Science, FAO, Nature, ONU, FAPESP e muitas outras que deixam explícito a nossa relação exploratória com os animais e com o planeta. Agora, mesmo diante de tanta informação, por que nós como indivíduos e sociedades escolhemos fazer parte dessa história violenta? Será que não há nada que nós possamos fazer? Porque vejam bem, nós humanos como espécie estamos de fato comendo a vida aos poucos, literalmente comendo, se alimentando de animais até extingui-los. Nós tivemos um breve, mas profundo impacto na vida na Terra, e os nossos hábitos de consumo sempre estiveram associados à extinção de animais. Então, olha só, desde 1500 até hoje, nós somos diretamente responsáveis pelo extermínio de pelo menos 249 espécies de aves e mamíferos registradas pela IUCN. Mas é óbvio, né, que esses dados estão subestimados, até porque a maior parte da vida é composta por insetos e outros invertebrados, e a gigantesca maioria desses organismos não possuem dados suficientes e são de distribuição, de grupo, de quantidade da população, e são justamente esses invertebrados que vão ser os primeiros
primeiros a serem varridos num evento local de extinção. Quando uma mata é destruída, esses animais vão sumir sem a gente nem perceber que eles foram extintos. Agora, estimativas mais abrangentes, incluindo invertebrados, concluíram que possivelmente só nós, a nossa espécie, é diretamente responsável pela extinção de 150 a 260 mil espécies. E muitas dessas extinções a gente não vai nunca nem saber que nós perdemos, porque essa fauna nunca foi sequer descrita. Nós vivemos, de fato, no Antropoceno, numa era marcada pela influência humana, pela destruição humana na natureza. Os nossos ancestrais hominídeos descendiam de uma linhagem de animais onívoros. Mas se a gente for analisar bem, os nossos ancestrais mais próximos viventes, né, os chimpanzés, os bonobos, os chimpanzés e os gorilas, eles são praticamente herbívoros. Um gorila come 95% da alimentação de um gorila é de vegetais, de plantas. Apesar desse gorila ficar só comendo plantinha, eu duvido que alguém aqui questionaria a força de um gorila, né? Nós também somos animais onívoros, é claro, né? Mas o consumo frequente de carne na nossa espécie começou há cerca de 2 milhões de anos, quando nossos ancestrais passaram a desenvolver armas para abater animais, e esse consumo só se intensificou com o desenvolvimento da agricultura há cerca de 10 mil anos. De qualquer forma, o que antes era um consumo localizado e reduzido por causa de uma baixa população mundial mesmo, se intensificou profundamente nos últimos séculos, ao ponto de que hoje nós precisamos alimentar mais de 8 bilhões de pessoas, e a gigantesca maioria dessas pessoas vive em grandes centros urbanos, ou seja, são pessoas que podem sim escolher o que vão comer ou não, porque a carne ou o vegetal já está na bandejinha, já está pronto para a pessoa consumir. Eu acredito que duas histórias deixam muito clara a nossa relação humana com os animais. Há 14 mil anos, o continente americano abrigava uma fauna muito única, composta por enormes mamíferos, a chamada megafauna do Pleistoceno. Nos últimos anos, vários trabalhos têm reforçado hipóteses de que os humanos caçaram e comeram todos esses animais e assim alterando completamente os ecossistemas. Assim que os seres humanos passaram a ocupar esse território há mais ou menos 12 mil anos atrás, em menos de 3 mil anos, quase todos esses animais foram extintos. Bom, mas é óbvio, né? Há 14 mil anos atrás, o contexto de sobrevivência era muito diferente do que é hoje, certo? Então, certamente que nós não precisamos repetir os eventos do passado, certo? Bom, 14 mil anos depois, e a história poderia e deveria ser muito diferente. Bom, não é isso que a realidade mostra. Atualmente, o consumo direto de todos os grandes vertebrados, e olhem que eu disse vertebrados, não só mamíferos, é o principal fator para que hoje em dia 59% das espécies de grandes vertebrados estejam ameaçadas de extinção, e 70% dessas espécies mostram quedas brutais no seu número de indivíduos das suas populações. A caça direta por partes ou a caça pela carne desses animais, além de associação com a agropecuária, são os principais fatores para que 60% dos grandes mamíferos que vivem hoje no planeta, como elefante, anta, girafa, estejam ameaçados de extinção. Nesse gráfico de um artigo da Nature sobre o tema, a gente pode observar muito bem que além da caça direta pela carne ou por parte desses animais, o consumo de outros animais, no caso o gado, né, também está associado a esse declínio populacional de todas essas espécies de mamíferos a nível global. A visão especista hegemônica de que animais não humanos são seres ausentes de direitos tem consequências diretas na preservação ambiental. Uma outra história emblemática mostra como a nossa fome e sede de poder sobre a natureza pode agir rápido. O pombo passageiro era uma espécie de ave migratória da América do Norte. E há histórias que dizem que eles eram tão abundantes que eles formavam nuvens pretas que bloqueavam o sol. Esses animais foram tão intensamente caçados para comida que em pouco mais de um século eles haviam sido exterminados da Terra. Em 1900, esses animais foram extintos da natureza. O último indivíduo dessa espécie morreu num zoológico em 1914. Olha, um dos assuntos que nós mais discutimos na aula de biologia, especialmente na biologia da conservação, é que, segundo a IUCN, por exemplo, a perda de habitat é a principal causa da perda de biodiversidade. Isso é bem óbvio, né? Porque sem habitat para viver e comer, as populações de animais e plantas se tornam fragmentadas ou localmente extintas. Em grande parte, a profissão do biólogo busca justamente atuar na defesa e na preservação da biodiversidade.
E na nossa formação como biólogos, muitas das nossas discussões em sala de aula giram em torno das consequências e sobre o desmatamento na Amazônica, como nós devemos preservar e acabar com o desmatamento na Mata Atlântica, por exemplo. Só que uma coisa que nunca é dita é o que causa o desmatamento. Parece que nós ficamos dando volta no assunto e ficamos lidando com as consequências, mas nunca com as causas. E você pode pensar que a floresta é destruída para usarmos a madeira, ou para criarmos rodovias, ou expandir as cidades. Só que esses são todos os motivos secundários do porquê as florestas estão sendo destruídas. Comer carne causa desmatamento no Brasil. Só para vocês começarem a conseguir dimensionar o problema. No planeta inteiro, são tantos animais explorados para consumo que juntos eles somam 60% da biomassa de todos os vertebrados terrestres. Muito mais do que todos os mamíferos selvagens do planeta, que correspondem a 4%. E mais do que todos os seres humanos juntos, que corresponde a 36%. Existe muito mais gado, muito mais animais explorados do que mamíferos selvagens e muito mais do que seres humanos. E isso, obviamente, tem consequências em relação à natureza e às outras espécies. Além disso, pensem em uma coisa, um único boi pesa mais de 500 quilos. Então é bem fácil a gente concluir que cada animal desse consome muito mais água e muito mais comida do que um único ser humano. Até porque esse animal precisa ser mantido vivo durante muitos anos até ser abatido. Soma-se a isso, se a gente for lembrar das nossas primeiras aulas de ecologia, a gente é informado que a energia solar, que é capturada pelos produtores primários, no caso as plantas, no ambiente terrestre, que essa energia ela vai se perdendo ao longo do fluxo trófico, especialmente na forma de calor e de outros processos metabólicos. Então, quanto mais elevado o nível trófico, maior é a energia e maior é o aporte de recursos, ou seja, maior é a necessidade de espaço, de água, de nutrientes ao longo da cadeia trófica. Então, fica óbvio para qualquer biólogo e para qualquer pessoa que se nós temos que alimentar mais de 238 milhões de bovinos e bilhões de outros animais, todos esses recursos para alimentar esses animais são destinados para alimentar esses animais, e não pessoas que obviamente consumiriam muito menos recurso, muito menos água, muito menos espaço para produzir esse alimento. Lembrando que quando a gente está dizendo de espaço para produzir alimento, a gente quer dizer que esse espaço foi desmatado para, no caso do Brasil, produzir soja. Então, muito menos floresta seria desmatado se nós alternássemos a nossa alimentação. Assim, não é nenhuma surpresa que a América do Sul perdeu 17% da sua vegetação original devido à agricultura. Só que 14% dessas áreas de agricultura não produzem comida para seres humanos. Elas produzem comida para animais de consumo, especialmente o gado. Comer carne causa o desmatamento no Brasil. De fato, segundo esse artigo da Nature, nos últimos 50 anos, a Amazônia perdeu 18% da sua área total de floresta. Só que destes 18%, 17% foi diretamente utilizada para a agropecuária, mas 71% desse desmatamento virou comida para gado e não comida para as pessoas. Hoje, na Amazônia, há mais bois do que pessoas. Quem quiser entender mais sobre essa relação de ocupação da Amazônia, incluindo o uso de trabalho escravo e pela pecuária, eu recomendo muito mesmo esse documentário sobre a pata do boi, e existem várias outras recomendações de documentários ao longo dessa apresentação. Por causa das enormes áreas planas e ensolaradas, o cerrado é um dos biomas mais produtivos na agricultura do nosso país. Mas, infelizmente, a produção do cerrado não alimenta pessoas. Ela produz soja para alimentar animais, e muitos deles que não estão nem no Brasil. Então, 50% da vegetação nativa desse bioma já foi destruída principalmente pela expansão da agropecuária, para a plantação de soja, milho, que vai virar ração para animais, e para a pecuária extensiva. A principal causa da destruição do desmatamento no cerrado, portanto, é para a criação direta para gado ou para a monocultura de soja. Eu fiquei também chocado quando descobri que a maior parte da soja produzida vira ração e não comida pra gente. Em 2025, seguido do desmatamento de enormes aplicações de agrotóxicos em soja transgênica, lembrando que a soja é transgênica justamente para resistir a aplicações de quantidades gigantescas de agrotóxico, como glifosato, por exemplo, pelo menos 47% da soja brasileira foi exportada e a maior parte dela virou ração para porcos na China. Lembrando que a China é o maior comprador de soja do Brasil.
E a China ela compra essa quantidade absurda de soja que é plantada a partir da destruição do cerrado e da floresta amazônica e de outros biomas do Brasil para alimentar o maior rebanho de suínos do mundo. São mais de 310 milhões de porcos que eles possuem lá na China. Então, a gente está alimentando animais do outro lado do mundo às custas da nossa biodiversidade. Além disso, a carne é o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil e esses padrões se refletem também de forma equivalente no mundo. Esse desmatamento para conversão de pastagem para gado ou para monoculturas de soja resultam na liberação de enormes quantidades de gases de efeito estufa, como metano, óxido nitroso, dióxido de carbono. E, segundo dados trazidos pela FAPESP, a agropecuária no Brasil é o principal setor para a emissão desses gases, mais do que a indústria, mais do que todos os meios de transportes combinados. É isso, você me ouviu certo. Comer carne é o principal causador de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Então, olha só o que esses dados da revista FAPESP nos mostram. Então, 39% de emissões de gases de efeito estufa totais no Brasil ocorre por causa do uso da terra, ou seja, floresta convertida em campo e pastagem e floresta convertida para agricultura. E depois, outros 30% é também diretamente pela agropecuária, pela fermentação digestiva de ruminantes e manejo desses animais. Então, só isso já dá 70% de toda a emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Então, se a gente for botar a queima de combustíveis fósseis para a eletricidade, para transporte e de todo o Brasil, isso só gera 20% da emissão de gases de efeito estufa. Então, existe uma clara desconexão entre os dados, o que a gente aprende na escola e na faculdade ou pela mídia, dos dados reais, do que a ciência nos diz. Então, na escola e na faculdade e na TV, né, por exemplo, nós somos ensinados que o consumo excessivo de água ou a emissão de gases de efeito estufa acontece porque eu tomo um banho de 45 minutos ou porque eu ando de carro e não pego o transporte coletivo. Mas a realidade é muito diferente disso. É claro que todo mundo tem que fazer o que é possível, né? Mas reduzir e parar o consumo de carne é a solução óbvia e direta para esses dois problemas. Na verdade, segundo um dos grandes pesquisadores nesse assunto, parar de comer carne é a melhor solução para combater a crise climática, a acidificação dos oceanos, a eutrofização e uso da terra e da água, e quanto a isso não existem dúvidas, mas existe sim muito lobby para que essa informação não seja assimilada pela população. Essa conversa não está acontecendo na universidade para que você não saiba disso, e você precisa, especialmente como biólogo, pesquisador, defensor da ciência e dos animais, você precisa se apropriar desse conhecimento. Só que o impacto do consumo de animais não afeta somente a vida na Terra. No nosso próximo vídeo, nós vamos discutir sobre como o consumo de animais está associado também à destruição no ambiente marinho. Então, por favor, eu peço que você continue vendo esse vídeo para a gente continuar essa nossa discussão tão importante nos dias de hoje. Te vejo lá, hein? When it comes to the land, we must radically reduce the area we use to farm, so that we can make space for returning wilderness. And the quickest and most effective way to do that is for us to change our diet. The planet can't support billions of large meat eaters. There just isn't the space. If we all had a largely plant-based diet, we would need only half the land we use at the moment. And because we would be then dedicated to raising plants, we could increase the yield of this land substantially.